Então, pessoal, hoje a gente vai ver o conteúdo relacionado a... Vocês vão conseguir fazer as atividades, se eu não me engano, atividade 8, numa parte da atividade 7, atividade 7 não, atividade 8 e 9, se eu não me engano, ou só a atividade 8 e uma questão da atividade 9, vocês já vão conseguir fazer através dessa aula de hoje, tá certo? Dependendo, porque o conteúdo dessa parte é meio pequeno, né? Se vocês conseguirem entender direitinho, eu já inicio o conteúdo da semana que vem também para poder agilizar. Pessoal, lembrando, amanhã o professor titular da disciplina de Química, o professor Flávio, ele vai fazer um encontro de tira-dúvidas às 17 horas ou 19, se eu não me engano, é às 19 horas. Vocês podem olhar lá, tá no mural de novidades lá da disciplina de Química, aí tem o link para vocês poderem participar. Vale a pena vocês participarem também. Vocês estão na reta final aí da disciplina de Química, né, para tirar as dúvidas, perguntar a ele também, porque quem faz a prova, quem desenvolve a prova é o professor Flávio, né, que é o professor titular. Então, vale a pena perguntar a ele aí o que vai cair na prova, como que vai ser essa prova, para vocês poderem tirar as dúvidas aí. Então, participem lá também desse momento de tirar dúvidas lá. Eu, amanhã, também, de Introdução à Engenharia, eu marquei um momento de tirar dúvidas, se eu não me engano, das 17, eu sei que é antes, é uma hora antes do evento. Eu marquei das 18 às 19, se eu não me engano, amanhã, de Introdução à Engenharia. Introdução à Engenharia eu sei que é mais simples, vocês estão conseguindo fazer as atividades mais tranquilo, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida de como que vai... eu marquei uma amanhã e marquei uma na segunda. Aí se alguém tiver alguma dúvida também, participe de amanhã. Vocês é mais fácil que vocês têm acesso. Vocês têm acesso a mim dentro de sala de aula, né? Aqui nos nossos encontros. Mas talvez o pessoal das outras unidades que talvez vão ter alguma dúvida. Mas aí tem também o de Introdução à Engenharia. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí direitinho, né? Olha só, gente. Ontem a gente falou sobre as ligações, né, as interações interatômicas. A gente falou lá das ligações iônicas, covalentes, as ligações metálicas. Então, aquelas ligações ali, elas são ligações interatômicas, são ligações entre átomos, tá certo? Hoje a gente vai ver a ligação entre moléculas. Então, eu tenho moléculas, eu posso ter moléculas da mesma substância ou moléculas dentro de uma mistura, né? E essas moléculas, elas têm uma interação entre elas. Então, ontem a gente falou de elemento com elemento, que é a interação interatômica. Hoje a gente vai falar sobre as interações entre moléculas. É uma ligação, vamos dizer assim, acima, né, do que a gente falou ontem. Dessas ligações intermoléculas, a gente tem várias ligações dessas. Se eu não me engano, são 6 ligações que a gente vai ver hoje, 6 tipos de interação entre moléculas que a gente vai ver hoje dentro da nossa aula. Mais interessante da gente perceber é o seguinte: uma característica muito interessante que a gente tem nas moléculas é a questão da polaridade. E é essa questão da polaridade, né, que vai gerar algumas, vai permitir entender o que é a polaridade das moléculas, permite que a gente entenda um pouco melhor as ligações intermoleculares. Então, o que são as ligações intermoleculares? Só para a gente definir bem aí, igual está no slide. Elas são responsáveis para manter a coesão entre as moléculas de um material, então, ou de um material, ou de uma mistura, né? As misturas ali também, elas têm interações intermoleculares. E elas são mais fracas do que as relações interatômicas. Só para vocês terem uma ideia, gente, dependendo, as relações intermoleculares, né, elas estão ligadas, por exemplo, ao ponto de fusão e ebulição de uma dada substância. Então, as interações, por exemplo, entre as moléculas de água, as interações entre as moléculas de um outro material, mesmo pode ser um material sólido, diz muito sobre o ponto de fusão
e ebulição desse material. Por que eu estou falando de ponto de fusão e ebulição? Porque as ligações intermoleculares, elas podem ser quebradas, na verdade, elas são quebradas, né? Por exemplo, quando a água evapora, eu quebro parte dessas ligações intermoleculares. Então, eu começo ali a ter vapor d'água, eu tenho moléculas de água mais separadas, mais espaçadas. E algumas delas eu quebrei, né? Apesar de que eu tenho algumas gotículas ali no vapor, mas se a gente pensar, algumas delas são quebradas. Então, eu tenho moléculas de água separadas ali. Ou seja, eu quebrei as relações intermoleculares apenas fervendo a água. É diferente do que até ontem alguém comentou sobre isso, se eu pensar ainda na molécula da água, para que eu separe, igual tem aqui, ó, a fórmula da água é o H2O, né? Todo mundo sabe. Para que eu separe hidrogênio e oxigênio, eu preciso fazer a eletrólise da água. Esse processo, que é a quebra da molécula de água, ele é um processo que demanda uma grande quantidade de energia. Então, é um processo que demanda mais esforço. Então, para quebrar a molécula de água, eu preciso de mais esforço do que para mim separar duas moléculas de água, para mim separar a interação entre as moléculas. A interação entre as moléculas eu faço fervendo a água, para me quebrar a interação entre as moléculas, e para fazer a separação da molécula, eu preciso fazer que é a interatômicas, né? Para fazer essa separação interatômica, eu preciso fazer a eletrólise da água, que é um processo que gasta mais energia. Então, fiquem com esse exemplo na cabeça, né, da água, que dá para vocês entenderem bem isso, dá para vocês lembrarem. Ligações interatômicas são mais fortes do que as ligações intermoleculares, tá certo? As ligações interatômicas, elas são mais fortes do que as intermoleculares. Tranquilo, pessoal? Um outro ponto que a gente tem é o seguinte, que é a polaridade, que é o que eu falei com vocês, que é a polaridade das moléculas. A gente tem algumas moléculas que a gente denomina elas como apolar, ou seja, elas não possuem momento polar. Vou explicar para vocês o que é isso. E outras moléculas que a gente denomina como polar, ou seja, elas possuem momento dipolar, elas possuem momentos, uma diferença ali no equilíbrio da molécula. Agora, observem isso daqui, o que é essa polaridade e quando a gente fala dessa questão de polaridade. Deixa eu fazer aqui para vocês poderem ver, ó. Então, vamos supor que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, certo? Cada átomo desse de hidrogênio, ele tem apenas um elétron. Cada átomo desse de hidrogênio vai ter só um elétron. Então, deixa eu colocar uma bolinha aqui, ó. Quando eu faço a ligação, quando eu observo, e o que a gente chama, vocês vão ouvir falar desse nome, é a geometria molecular. Quando eu faço a ligação entre esses 2 átomos de hidrogênio aqui, ó, eu faço uma ligação covalente, ou seja, eu faço uma ligação aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui sem preenchimento. Eu faço uma ligação ali, ó, que circula esses 2 elétrons aqui, certo? Isso daqui é um modelo da minha ligação aqui do hidrogênio. Agora, observe o seguinte, a quantidade de elétrons que eu tenho, elas são iguais dos 2 lados da molécula. Então, eu tenho aqui, ó, se eu pensar nessa molécula do H2, que é do gás de hidrogênio, eu tenho um elétron desse lado e um elétron desse lado. Isso diz o seguinte para mim, que eu tenho uma boa distribuição eletrônica. Ou seja, a quantidade de elétrons que eu tenho no entorno da minha partícula, da minha molécula, a nuvem de elétrons que eu tenho no entorno da minha molécula, ela é muito bem distribuída. Nessa daqui do hidrogênio, pode ficar um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil de vocês perceberem isso. Mas observem a do CO2. Deixa eu pegar a do CO2 aqui, ó.
Quando a gente observa do CO2, ó. Espera aí. Aqui, ó. Quando a gente observa a molécula de CO2, o que a gente percebe aqui, ó? Eu tenho uma distribuição eletrônica bem distribuída. Os elétrons, eles são bem distribuídos ao redor da molécula. Os elétrons, ó, eles estão bem distribuídos ao redor da molécula. Aqui eu tenho, ó, os 6 elétrons do oxigênio, aqui os 6 elétrons do oxigênio e aqui os 2 do carbono. Observem o seguinte, eu tenho uma distribuição eletrônica, né, uma distribuição de elétrons. Se eu olhar no meio dessa parte do átomo aí de carbono, eu tenho a mesma quantidade de elétrons de um lado e a mesma quantidade de elétrons do outro lado. Então, isso é que gera o momento polar, essa geometria da molécula, é que eu posso dizer que ela é apolar, ou seja, ela não tem polos, ela não tem um lado com mais elétrons do que o outro lado da molécula. Diferente, por exemplo, da molécula de água. A molécula de água, eu tenho uma diferença. Eu tenho uma diferença entre eu tenho na distribuição da molécula de água, eu tenho uma diferença entre os elétrons, entre a quantidade de elétrons. Então, observem, ó. Aqui na de água, o que acontece? Aqui embaixo, nos Hs, nos hidrogênios, eu tenho só um elétron. E esse elétron, ele está aqui embaixo, ó, ele está nessa parte baixa aqui. No oxigênio, eu tenho 4 elétrons aqui em cima. Então, se eu corto essa molécula bem aqui no meio, ó, eu tenho uma distribuição eletrônica desequilibrada. Eu tenho uma quantidade de elétrons maior de um lado da molécula do que do outro lado da molécula. Reparem até que esse esquema que é feito aqui, ó, a gente chama isso de geometria molecular. A gente não vai entrar muito em detalhe nisso, mas a gente tem um estudo dos ângulos, né, das moléculas. Aqui a gente pode perceber que a gente representa aqui, ó, essa molécula justamente com uma diferença, com um ângulo aqui, ó, entre as ligações. Por quê? Porque aqui em cima é o polo. Rodrigo, a gente pode pensar numa simetria, como se fosse numa simetria. Por isso que eu vou até explicar uns pontos ali para vocês. Mas é como se fosse uma simetria. Essa molécula aqui, a distribuição de elétrons dela não é simétrica. Eu tenho mais elétrons de um lado da molécula do que do outro lado da molécula. Então, essa nuvem eletrônica, ela fica distorcida. Eu não tenho uma boa nuvem eletrônica. Tá certo? É igual, quer ver? Deixa eu pegar essa daqui de nitrogênio para vocês poderem ver. Do NF3. Aqui, ó, essa imagem ela mostra até o ângulo. Deixa eu mostrar. Deixa eu colocar ela aqui para vocês. Opa, ficou grande. Aqui, ó, essa daqui seria a dessa molécula aqui, ó, do NF3. Reparem até que tem até nessa imagem aqui, ela tem um ângulo, tá vendo? Essa molécula aqui, ela tem uma geometria piramidal. É como se esses Fs fossem a base da pirâmide e esse N, o nitrogênio, fosse a parte de cima da pirâmide. Então, eu tenho uma distribuição eletrônica desequilibrada. Eu tenho mais elétrons embaixo e menos elétrons em cima. Então, eu tenho uma distribuição eletrônica desequilibrada. Geraldo, mas como que a gente vai ver isso em cada molécula? Vocês podem analisar isso da seguinte forma. Opa, peraí.
Quando vocês forem desenhar, vamos supor assim, fez essa distribuição eletrônica aqui. Vocês vão observar a mesma coisa quando vocês fazem a da água. Vocês vão observar que a molécula ela não tende a ser, ela não se organiza de uma forma equilibrada. Eu tenho mais elétrons, um átomo com mais elétrons e outros átomos com uma quantidade menor de elétrons. Então, eu tenho um átomo com mais elétrons em volta dele e o outro átomo com menos elétrons. Uma região da molécula com mais elétrons e outra região da molécula com menos elétrons. É igual, por exemplo, se a gente for pensar nessa daqui, ó, nitrogênio no flúor, eu tenho essa parte de cima aqui, ó, eu tenho mais elétrons ali. Tanto o nitrogênio ele tá na 7, ele tá na 5A. Então, aqui embaixo, aqui em cima, ó, é como se eu tivesse 5 elétrons mais 3. Aqui embaixo, na molécula, eu tenho o flúor. O flúor, ele tá na 7A. Então, ele tem, cada molécula dessa aqui tem 7 elétrons. Essa parte de baixo aqui da molécula tem muito mais elétrons do que essa parte de cima aqui. Então, eu tenho uma diferença, eu tenho uma distribuição eletrônica dispareada. Eu tenho mais elétrons de um lado da molécula do que do outro lado da molécula. Deu para entender essa questão de polaridade, gente? Se não entendeu aí, gente, eu dou mais exemplos, eu explico de outra forma. Só falar aí. Pode. Alguém ia falar alguma coisa, gente? O Acácio colocou entendido. Tem um exercício lá, tem uma atividade que mostra as moléculas. Vou explicar novamente para vocês, gente. Olha só, tem uma atividade lá que mostra a geometria das moléculas, mostra até esse ângulozinho aqui entre as moléculas lá. O que acontece é justamente isso. Se eu consigo observar a geometria molecular, se eu consigo observar a forma com que as moléculas estão distribuídas, eu consigo perceber que essa molécula ela é polar ou apolar. É igual, por exemplo, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó, uma outra aqui para vocês verem. Vocês entenderem até o que eu estou falando de geometria. Olha só essa daqui, gente. Essa daqui, ó, é a do CH4, que é o... Aqui, ó, eu tenho 3 hidrogênios embaixo e esse carbono aqui na base dessa pirâmide. E aqui em cima eu tenho um único hidrogênio, tá vendo? Essa molécula aqui, ela é apolar, ela tem uma polaridade aqui embaixo e uma polaridade aqui em cima. Ela tem uma diferença de polaridade. Sempre quando eu observo essas diferenças, essa diferença da nuvem eletrônica, né? Mais elétrons de um lado, mais elétrons de outro lado, eu consigo observar essa diferença, essa discrepância entre as moléculas. Geraldo, mas se Deixa eu ver se eu algum consigo. questionamento sobre se é polar ou se é apolar, a gente vai ter o desenho para saber? Normalmente, igual nessas questões que eu estou falando lá com vocês, do livro, desculpa, lá do sistema, tem o desenho da molécula. E aí você consegue observar isso através do desenho da molécula. Se ela não for reta, assim, ó, igual essa daqui, ou se ela não tiver uma simetria, igual o Rodrigo falou, por exemplo, eu posso ter uma simetria, né, na molécula. Se não houver essa simetria, eu posso considerar essa molécula, aquela molécula ali sendo apolar, se ela não tiver uma simetria. Agora, se ela apresenta uma simetria, aí eu já consigo observar ela como polar, como apolar, desculpa, eu falei ao contrário, né?
Se ela não tem assimetria, ela é polar. E se ela tem assimetria, ela é apolar. Só dá para ver se tiver a forma geométrica. Eu consigo identificar de outra forma a ligação intermoleculares. Olha só, Hamilton. A ligação intermolecular é diferente. Isso que a gente está tratando aqui é da polaridade e apolaridade. Então, primeiro a gente identifica se aquela molécula é polar ou apolar, e aí depois a gente identifica as ligações intermoleculares. Eu vou até mostrar isso para vocês. Mas a polaridade e a apolaridade das moléculas, elas são vistas dessa forma. Eu preciso ter um desenho, seja essa distribuição de Linus-Pauling, que é essa distribuição dos elétrons, né, que foi aquela, eu até apaguei aqui, essa distribuição que a gente tem aqui, ó, com os elétrons em volta, ou uma distribuição dessa, ou uma distribuição, ou uma imagem geométrica, a figura geométrica da figura, eu preciso ter alguma informação dessa. Se eu não tiver nenhuma informação dessa, aí eu não consigo analisar, né, a polaridade ou a não polaridade. Agora, isso daqui, ó, por exemplo, esse desenho aqui, a ligação do carbono, do CO2, vocês conseguem fazer esse desenho. Se vocês viram na aula passada como que é a ligação intermolecular, né? Isso aqui são duas ligações covalentes que ligam esses átomos aqui. Então, vocês conseguem visualizar isso daqui. Vocês desenhando a molécula, não vou dizer que todas vão dar para ver, não. Mas algumas, quando você faz esse desenho da molécula, quando você monta a molécula, faz a distribuição dela, aí você já consegue ter uma noção. Consigo sim. Deixa eu mostrar uma para vocês aqui, ó. Essa imagem aqui é bem bacana, quer ver? Olha só, gente, aqui, ó. Nessa daqui, a gente consegue ver o seguinte, ó, que tem os elétrons aqui. Essa daqui, ó, igual eu falei do CH4 ali, ó, ela é apolar. Eu falei até que ela era polar, mas eu falei errado. Por quê? Porque ali todos esses Hs aqui, ó, eles estão no mesmo ângulo, eles têm a mesma diferença entre eles, tá vendo? A diferença é igual, tá vendo que aqui tem uma simetria? É o que eu falei da simetria. Ela tem uma simetria, ó, geometria tetraédrica. Ela é vamos dizer assim, ela tem as 5 pontas dessa molécula, elas estão equidistantes. A distância entre elas é igual. Diferente, ó, igual essa daqui, ó. A mesma coisa acontece com essa daqui, ó, geometria trigonal. Eu tenho a distância, os ângulos entre essas moléculas aqui são todos iguais também. Então, eu tenho uma distribuição apolar. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó, nessa molécula aqui também. Agora, nessas daqui, se a gente observar nessas daqui, ó, eu já tenho uma diferença, uma geometria diferente. Eu já tenho uma distribuição, um ângulo aqui, ó, igual o do NH3, eu já tenho uma distribuição diferente. Eu já não tenho a mesma... Aqui eu tenho mais elétrons nessa parte de cima da molécula e menos elétrons nessa parte de baixo. Então, eu tenho uma diferença do número de elétrons aqui em cima e aqui embaixo. Então, Gilberto, a gente não vai entrar em detalhes nesses cálculos desses ângulos. Mas esses cálculos desses ângulos, a gente consegue, tem alguns cálculos que podem ser feitos para determinar isso. Por isso que eu falei, sempre que for cobrado de vocês não vão ser cobrados para definir, não é no zóio, não. Vocês não vão ser cobrados para definir os ângulos, que a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. São cálculos, tem ali um cálculo de logaritmo para a gente poder chegar nesses valores desses ângulos. Mas sempre vai ser
passado para vocês, quando vocês forem cobrados, ou até mesmo quando vocês verem uma molécula, vocês vão conseguir identificar muito pela questão da geometria. Mesmo se não vier o ângulo, né? Mesmo se o ângulo não estiver aqui, ó, observando as geometrias, essas duas geometrias aqui, essa daqui talvez é mais difícil, tá vendo? Ó? Essa daqui talvez você poderia falar que eu tenho mais elétrons aqui embaixo, menos elétrons aqui em cima. Mas ela é toda, a distância entre essas três aqui é igual. Elas são todas equidistantes, esses flúoros aqui. Então eu tenho uma distribuição eletrônica também perfeita aqui. O que me parece, Geraldo, é que quando usa todos os elétrons aí, no caso, por exemplo, do H4C aí, usou todos os elétrons do C e um só do H, que é o que ele tinha. Aí dividiu tudo, entendeu? Isso. Você usou todos os exemplos apolar, tá assim, usa todos os elétrons do... Então, na verdade, pode lá, entendeu? Então, pode até ser isso, mas alguém falou ali, ó, quer ver? O Jardel até perguntou assim, ó. A ideia é quando montar a geometria é deixar os elétrons que sobram sempre juntos. Correto? A ideia é essa, para vocês conseguirem entender. Igual, por exemplo, aqui nessa do oxigênio, ó, se eu vislumbro que esses elétrons aqui eles estão juntos, eu consigo perceber que eu tenho mais elétrons desse lado do que elétrons desse lado da molécula. Então, é mais fácil eu identificar que essa molécula é polar. Gente, é o que eu estou falando. Só com a distribuição eletrônica, pode ser que numa molécula ou outra fique mais complicada a visualização. Mas a distribuição eletrônica, fazer essa distribuição de elétrons, é um primeiro passo para conseguir identificar se ela é apolar ou polar. Algumas moléculas vão ser um pouco mais complicadas, aí vão ter que dar algum recurso, que é a questão da geometria, né? Apresentar esse ângulo e tudo mais. Algumas moléculas, outras moléculas, por exemplo, igual essa daqui, ó, do próprio berílio, é mais fácil a gente perceber a polaridade. Então, eu tenho aqui uma facilidade melhor da gente perceber isso daqui. Outras moléculas eu já não vou conseguir perceber isso tão fácil. Aí eu vou ter que apelar para o recurso da geometria, observar, né, se a molécula está retinha, ou se existe o ângulo entre os átomos ali que compõem aquela molécula são iguais. A gente vai ter que observar por isso, entendeu? Mas a ideia de polaridade e apolaridade é justamente essa, onde existe uma diferença, que a gente fala até que ocorre uma distorção da nuvem eletrônica, né? Se eu for imaginar ali esse lado da molécula, quando a gente fala em polos, a gente pensa em positivo e negativo. Esse lado da molécula é mais negativo do que esse lado da molécula. Numa molécula apolar, os dois lados da molécula têm a mesma carga, né? A mesma quantidade de elétrons, por fim, eles têm a mesma carga eletrônica. Tá certo, gente? Ficou um pouco mais claro? Deu para entender? Só o Caio que entendeu ou o resto do pessoal entendeu também? Jardel, é basicamente isso, é a gente pensar nessa simetria. Quando você parte esse átomo no meio, né, você consegue perceber, mas não só partir esse átomo no meio, analisar também essa quantidade de elétrons. Por exemplo, nessa daqui, ó, na molécula da água, eu tenho o oxigênio aqui com muitos elétrons. Então, eu tenho aqui, ó, uma distribuição diferente. É igual, por exemplo, o oxigênio, essas duas moléculas aqui, elas têm hidrogênio, tá vendo? Ó? É um átomo e dois átomos de hidrogênio. Agora, o que acontece é que o berílio, que é o Be aqui, ele tem poucos elétrons aqui. Então, ele consegue, a distribuição dele é melhor. O oxigênio, ele tem muitos elétrons na última camada dele. Então, a distribuição dele fica diferente.
Mas é por isso que eu falei, vale o desenho, vale analisar pelo desenho, vale analisar pela distribuição dos elétrons. Não é apenas uma receitinha que tem, não. Tem que unir essas ideias para poder analisar, entendeu? Tem que fazer uma análise um pouco mais ampla. Tranquilo, pessoal? Podemos seguir? Então, vamos lá. Olha só, a gente vai ver essas 6 ligações aqui que a gente tem, ó, intermoleculares. Então, a gente tem essas 3 primeiras e depois essas últimas 3 aqui. Cada ligação intermolecular, cada tipo de ligação intermolecular, ela tem uma energia da ligação. E a gente vai ver em todas elas vai aparecer isso daqui, ó. Energia, tá vendo? Essa energia da ligação é o que diz se essa ligação é forte ou fraca. Então, quanto maior a energia da ligação, maior é a energia, é a força entre as ligações das moléculas ali, tá certo? Então, quanto mais forte, quanto maior a energia, mais forte é a interação entre aquelas moléculas. Tá certo? A primeira que a gente vê ali, ó, é o íon de polo permanente. O que é esse íon? O íon, ontem eu até mostrei para vocês, quando a gente tem lá, por exemplo, igual o exemplo que é dado ali embaixo, ó, o NaCl, o sal e a água, né? Quando eu tenho uma molécula de água, que é essa molécula aqui, ó, deixa eu até pegar ela aqui para não colocar lá para explicar para vocês isso, ó. Quando eu tenho essa molécula de água aqui, ó, o que acontece? Essa parte aqui de cima da molécula, ela é mais negativa do que essa parte daqui de baixo. Tanto é que ela é polar. Todo mundo consegue entender isso, que eu falei que essa parte de cima aqui é mais negativa, gente? Ela é mais negativa por causa do número de elétrons. Então, ela é mais negativa. Quando eu tenho uma ligação íon de polo permanente, olha só, essa molécula aqui, ela é mais negativa nessa parte superior aqui, ó, tá vendo? E aqui embaixo ela é mais positiva. Por que ela é mais negativa aqui em cima? Porque ela tem uma quantidade maior de elétrons aqui em cima, tá certo? E aqui embaixo ela tem uma quantidade menor de elétrons. Então, ela tem uma polaridade, que é o que a gente chama aqui, ó, de dipolo permanente. Ela tem 2 polos. Ela tem um polo negativo e um polo positivo. A interação entre um dipolo permanente e um íon, o que é um íon? O íon é aquele átomo do NaCl, ó. Se a gente for colocar aqui, ó, o Na é positivo. E o Cl é negativo. Certo? Ou seja, o que eu tenho aqui, ó? NaCl é o sal de cozinha. Esse NaCl aqui. Quando eu diluo sal de cozinha na água, eu separo, eu tenho uma... as moléculas, as ligações iônicas aqui, elas desassociam. E aí eu tenho alguns íons livres, que a gente chama. Então eu tenho alguns átomos de Na com menos um elétron e alguns átomos de cloro com mais um elétron. Então eu tenho ali solto nessa água, nessa mistura de água com sal, eu tenho algumas moléculas dessas, alguns átomos, alguns íons desse, né? Alguns íons positivos e alguns íons negativos. Então, o que acontece? A interação que acontece aqui é justamente essa, ó. Os íons, os átomos de Na, eles vão se aproximar da parte positiva, da parte negativa da molécula de água, e esses íons Cl, eles vão vir para a parte
positiva, mais positiva da molécula de água. Então, vai acontecer uma interação dessa forma, ó. O polo negativo vai interagir com o íon positivo e o polo positivo vai interagir com o íon negativo. Tá certo? Isso daqui é o que a gente chama, ó, de íon de polo permanente. É uma relação entre essas moléculas aqui. Deu para entender, gente? Essa interação íon de polo permanente? Sim ou não? Sim, né? Teve gente que colocou sim ali. Então, isso daqui é uma ligação íon de polo permanente. É quando o átomo, quando eu tenho os íons desassociados interagindo com essa molécula. Agora, quando eu tenho uma ligação, um outro tipo de ligação que a gente tem é o íon de polo induzido. O íon de polo induzido é quando eu tenho o seguinte, ó, tá vendo que é um dipolo induzido? Então, porque ela é uma molécula que não era polar, então ela não tinha polo, e eu induzo polaridade nessa molécula. Igual o exemplo que está aqui, ó, é do I2. Todas as moléculas, ó, H2, O2, I2, todas essas moléculas que têm átomos que são formadas por dois átomos do mesmo elemento, elas são polares. Lembrem disso que eu falei, hein? Todas as moléculas que são formadas por átomos do mesmo elemento, elas são polares. Tá certo? Então, aqui, ó, essa molécula aqui, do I, ela seria uma molécula dessa forma aqui, ó. Ela tem uma ligação I. É isso mesmo, eu falei errado. Todas as moléculas formadas por átomos de uma mesma... Todas as moléculas formadas por átomos de um mesmo elemento, elas são apolares, é isso mesmo. Quem me corrigiu aí, o Caio e o Jardel, estão certíssimo. Elas são apolares, elas não têm polaridade. Então, olha só, isso daqui que é feito é o seguinte. Então, quando eu tenho o I2 aqui, ó, e aí eu tenho a interação dele com o I, com um íon negativo, o que acontece aqui, ó? Essa nuvem eletrônica aqui, ó, se ela é polar, se essa molécula aqui é apolar, a nuvem eletrônica dela é perfeita, né? Ela não tem polaridade. Então, ela não tem um lado mais negativo e um lado mais positivo. Tá certo? Até aí tudo bem, gente? Consegue? Então, se ela é apolar, eu tenho dos dois lados aqui da molécula que eu não tenho um polo positivo ou negativo nessa molécula. Agora, o que acontece? Quando eu aproximo uma molécula negativa deste lado, ou seja, deixa eu até circular isso aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Opa! Isso daqui é uma molécula, ó. Isso daqui é a molécula lá do I2. Quando eu aproximo desse lado aqui, ó, um íon negativo, quando um íon negativo interage com essa molécula, o que ele faz? Ele tende a deslocar os elétrons que estavam desse lado aqui mais para esse lado da molécula. E aí a nuvem eletrônica aqui, ela fica distorcida. É como se esse lado aqui ficasse mais negativo e esse lado aqui ficasse mais positivo. Tá certo? Então, eu induzo polaridade nessa molécula aqui. Quando eu induzo polaridade nessa molécula, acontece uma interação entre uma molécula apolar, que agora está com polos induzidos, e um íon. Deu para entender essa interação íon de polo induzido, gente?
Sim ou não? Sim? Gente, se não entendeu, me pergunta, hein? Ô, coisa. Ah, de onde sai esse íon? Por exemplo, Caio, se eu pensar que eu estou fazendo uma. Se eu pensar aqui nessa interação aqui, ó, que eu estou diluindo um elemento ou uma substância que gera íons, do mesmo jeito aqui em cima, ó. Nessa daqui, o que que acontece? Eu diluí sal em água, né? Eu diluí sal em água. Se eu pensar que eu estou diluindo alguma molécula, algum elemento, alguma substância que libera íons de iodo negativo, eu estou interagindo com essa molécula aqui, com esse gás, entendeu? Isso daqui, esse íon negativo aqui, ele sai de uma outra substância que está em contato aqui com esse 2 aqui. Tá certo? Beleza. Então vamos para a próxima. Ó, sempre cargas diferentes. Rodrigo, eu não entendi sua pergunta. Como assim sempre cargas diferentes? Ah, sim, a interação é sempre positivo com negativo. A interação é sempre positivo com negativo. As cargas opostas, os opostos lá se atraindo. Um outro tipo de ligação que a gente tem, então observe o seguinte, ó, gente, só para ficar claro para vocês. Essas duas aqui, ó, íon de polo permanente e íon de polo induzido, elas vão ser as ligações de maior energia, tá certo? Apesar de que tem essa diferença aqui, ó, essa variação, mas elas vão ser as ligações de energias mais altas. Elas podem alcançar uma energia mais alta. Íon de polo permanente e íon de polo induzido. Agora, observem outra coisa aqui que eu pulei quando eu estava explicando. O íon de polo permanente e o íon de polo induzido, essas interações aqui, elas ocorrem em misturas. Elas não ocorrem em substâncias simples, elas só ocorrem em misturas. Tá certo? Então, eu preciso ter duas substâncias diferentes interagindo para que ocorra íon de polo permanente ou íon de polo induzido. Elas não ocorrem entre moléculas da mesma substância, não. Tá certo? Sempre elas vão ocorrer, essas duas interações intermoleculares aqui, elas vão ocorrer com moléculas de substâncias diferentes. Agora, a ligação de hidrogênio, que a gente chama também de pontes de hidrogênio, isso daqui, ó, vou até colocar aqui na frente no slide aqui, ó, que em alguns lugares talvez vocês vão encontrar com esse nome, pontes de hidrogênio. Hidrogênio. Essa ligação aqui, ela acontece em substâncias puras. Então, é uma ligação, é uma interação entre moléculas de uma mesma substância, tá certo? Moléculas polares, né? Elas vão acontecer entre moléculas polares e moléculas de uma mesma substância. Ou seja, é o que acontece, é o que faz a ligação às pontes de hidrogênio, são o que ligam as moléculas de água. Então, a água no estado líquido, a água no estado sólido, ela está ligada, aquelas moléculas estão unidas pelas ligações de pontes de hidrogênio, tá certo? E aí tem outro exemplo aqui, ó, o NH3 também é ligação de ponte de hidrogênio. E aí tem uma regrinha. As ligações de ponte de hidrogênio, elas só vão acontecer com átomos, com hidrogênio, com moléculas, né, com substâncias que tem o H e esses três elementos aqui, ó.
o nitrogênio, o flúor e o oxigênio. Então, elas só acontecem em moléculas que têm interação entre o hidrogênio e essas três substâncias aqui, esses três elementos aqui, tá certo? Eu falo substâncias, mas tá errado. É esses três elementos. Então, só moléculas que têm a interação do H com esses três elementos aqui que vão gerar ligações de hidrogênio. Tranquilo? Daqui vale a pena lembrar que pode ser aí uma forma de vocês identificarem o tipo de ligação. E o que gera isso daqui é a diferença de eletronegatividade. Esses três aqui, ó, eles têm uma eletronegatividade muito maior do que o hidrogênio. Então, o que vai gerar essas ligações aqui é justamente essa diferença de eletronegatividade. Então, ela é a interação entre moléculas do mesmo tipo. Então, das moléculas de água, das moléculas de NH3, são essas interações, tá certo? Quando a gente fala pontes de hidrogênio, que é igual essa daqui na molécula de água, ó. O que é feito é justamente isso daqui, ó. Cria-se uma geometria, né? Esse hidrogênio aqui interage com esse hidrogênio. Aí esse hidrogênio aqui interage com outro hidrogênio aqui embaixo, ó. Eu vou criando uma interação entre os hidrogênios. É isso que faz essas moléculas de água permanecerem unidas. É essas pontes de hidrogênio aqui, ó. É essas ligações de hidrogênio aqui que fazem ela, a interação entre as moléculas de hidrogênio. Tá certo? Então, essa daqui é a terceira que a gente viu, que é a ligação de hidrogênio. Lembrem do seguinte, interação, elas só vão acontecer na interação do hidrogênio com esses três aqui, ó. Nitrogênio, flúor e oxigênio. Vamos seguir. A outra que a gente tem aqui, outra ligação que a gente tem, é a de polo permanente de polo permanente. Ou seja, essa interação ela acontece entre moléculas que têm a mesma polaridade. Ou seja, entre moléculas que têm a mesma polaridade. Entre moléculas que são polares. Então, essa interação aqui acontece entre moléculas polares. Elas podem ocorrer em misturas ou em substâncias puras. Então, moléculas polares. E a energia dela aqui, ó, a energia dela de ligação é entre 5 e 25 kJ. Temperatura de fusão e ebulição baixas. Tá certo? É a ligação entre aqui, ó, o HCl. O que é essa ligação de polo permanente? Tirando, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Aqui é NH3, aqui é NH3. O próprio HCl, deixa eu ver se eu pego aqui do HCl para poder mostrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho HCl, tá vendo? Ó? A distribuição de elétrons dele. Deixa eu voltar lá. Então, aqui eu tenho HCl. Aqui é negativo. Desculpa, aqui é negativo em volta do cloro, né? Porque tem maior quantidade de elétrons. E aqui é positivo. Então, se eu fizer se tiver uma outra molécula aqui, elas vão interagir dessa forma, ó. Positivo com negativo, e aí eu vou formando isso daqui, tá vendo? Uma cadeia de moléculas de HCl. Sempre o lado negativo da molécula interagindo com o lado positivo. Tranquilo? Isso daqui, ó, é de polo permanente.
Essa daqui é uma ligação. Repare o seguinte: é mais fácil fazer essa ligação aqui de polo permanente do que essa próxima que a gente vai ver, que é o de polo permanente e de polo induzido. É mais fácil eu fazer essa daqui, que as duas moléculas já são polares, né? As duas que eu vou interagir já são polares, do que fazer a interação entre moléculas que uma delas não é polar. Por quê? Porque eu tenho que gastar energia induzindo ainda polaridade na outra molécula. Isso daqui, ó, é o que acontece na molécula de água com O2. Deixa eu pegar aqui a molécula de água. Que eu tenho molécula de água, ó. Deixa eu fazer um negócio aqui, gente, peraí. Eu tenho a molécula de água, ó. E deixa eu pegar uma molécula, não quero dar o exemplo de O2, não. Vou dar um outro exemplo aqui. Ah, eu já tinha lá no meu slide. Espera aí. Que é o gás carbônico, CO2. Aqui, ó, o que que acontece? A molécula de água, ela tem polaridade, tá certo? Ela tem um polo negativo aqui e aqui embaixo um polo negativo aqui em cima e aqui embaixo um polo positivo. Não é isso? Essa molécula do CO2 aqui, ela não tem polaridade, ela é apolar. Quando eu aproximo essa molécula aqui, então vamos supor, eu aproximo esse lado negativo aqui, esse lado negativo da molécula do CO2, eu induzo polaridade aqui, ó, nessa molécula aqui. Então, essa molécula aqui, ela passa a ter um polo, ou seja, esse lado aqui dela fica mais positivo e esse lado dela aqui fica mais negativo. E aí eu induzo polaridade e gera uma interação entre essas duas moléculas aqui. Tá certo? Deu para entender, gente, de polo permanente de polo induzido? Beleza. A última que a gente tem aqui, ó, é uma que é as ligações, os polos negativos que se atraem. Não, Caio, o polo negativo atrai o polo positivo. É sempre uma interação de negativo com positivo. É igual aqui no HCl, ó. Esse lado do HCl é negativo. E esse lado aqui é positivo. Então, a interação é feita, ó, com negativo e positivo. Tá certo? No exemplo de baixo, essa molécula aqui, ó, o CO2, ela não tem polaridade. Por isso que a gente chama aqui, ó, de dipolo induzido, tá vendo? Eu tenho uma molécula que não tem polaridade, então ela não tem lado positivo e lado negativo. Agora, a molécula de água, ela tem. Um lado dela que é negativo e o outro lado dela que é positivo, certo? Quando eu faço a interação aqui, ó, eu induzo polaridade nessa molécula aqui, que antes não tinha, por isso que a gente chama de dipolo induzido. Aí esse lado aqui, que está mais próximo do lado negativo da molécula da água, fica positivo. E esse lado aqui fica negativo. Tá certo? Deu para entender? Pela quantidade de elétrons. Jonathan, eu falo lado negativo e lado positivo olhando a quantidade de elétrons, né? Igual, por exemplo, aqui no HCl, isso fica mais claro, esse lado aqui tem mais elétrons do que esse lado. Então, esse lado é o negativo e esse lado aqui é o positivo. Quanto mais elétrons, mais negativo. Tranquilo, gente?
Eu acho que é porque o CO2 aí, o Geraldo, ele sobrou uns elétrons aí o pessoal tá achando que ele tem polaridade, entendeu? Porque se você for fazer a ligação ali, eles vão sobrar 4 de cada lado. Vai sobrar 4 de cada lado. Mas assim, tá distribuído aqui, tá vendo? Eu tenho 6 desse lado da molécula e 6 desse lado da molécula, tá vendo? Esses dois lados da molécula aqui têm a mesma quantidade de elétrons. Sim, Deixa eu ver se eu pego. Eu entendi o que você falou. Aqui, ó, essa imagem aqui, eu acho que vai ser, então vai ser um pouquinho melhor, pelo que você está falando. Talvez está gerando dúvida. Aqui, ó, essa imagem aqui, ó, eu tenho desse lado aqui 4, desse lado 4 e a ligação com 4 aqui no meio, tá vendo? Aí eu faço a interação aqui, induzindo polaridade. Tá certo? Aí, no caso, aí teria uma outra ligação do outro lado também ou só de um lado? Não, aí isso daqui eu só estou representando com 2 moléculas, Mas vocês pensam, por exemplo, gente, olha só, por que eu escolhi fazer com CO2 em vez de O2? Essa interação aqui, ó, de polo permanente e de polo induzido, repare o seguinte, ela é uma ligação com baixa energia, tá vendo? Aonde que vocês encontram essa ligação entre água e CO2? Me dá um exemplo onde vocês encontram a interação de água com CO2. Ninguém não? Alguém chuta, gente? No cotidiano da gente, todo mundo já viu a interação entre água e CO2. Refrigerante, água com gás, isso mesmo. Agora, olhem só o que eu estou falando dessa questão. Eu ia deixar para dar esse exemplo ali no final, mas já que vocês perguntaram, olha só que interessante quando a gente pensa na questão da energia. Quando a gente pensa numa água com gás, quando eu estou com a garrafinha totalmente fechada, né, a garrafa ali novinha da água com gás, eu não balancei a garrafa ainda, se eu olho para a garrafa, eu vejo poucas bolinhas de gás ali dentro, não é? Agora, quando eu agito a garrafa, ou quando eu abro a garrafa, eu vejo uma quantidade maior de bolinhas de água saindo, de bolinhas de ar, né, que justamente seria o gás CO2 se soltando da água e saindo. Não é isso? A mesma coisa acontece com refrigerante. Ou seja, o que acontece? A ligação entre a água e o CO2, na água com gás ou no refrigerante, ela é uma ligação fraca, que é um dipolo permanente de polo induzido. É uma ligação fraca. Apenas balançando a garrafinha d'água e abrindo, ou só de abrir a garrafinha d'água, porque aquela garrafinha d'água, ela está fechada ali, então eu tenho uma pressão, né, ali dentro da garrafa que faz com que essa ligação permaneça, que a ligação entre o gás e a água permaneçam. Mas quando eu diminuo essa pressão, ou seja, quando eu abro a garrafa, o CO2 é liberado da água. Por quê? Porque é uma relação fraca entre o gás carbônico e a água, a molécula da água. Ali é uma interação fraca. Conseguem perceber isso? Agora, olha só num outro exemplo com água. A relação de água e sal, quando eu diluo sal na água, o que eu tenho que fazer para separar esse sal da água? Qual que seria um dos procedimentos que a gente tem para separar esse sal da água? Para que eu volte a ter sal e volte a ter água? É isso mesmo, cara. Destilação. Respondeu ainda com as palavras de química ainda. É isso mesmo. Eu teria que fazer um procedimento de destilação.
Ou seja, uma destilação simples, né? Onde eu teria que ferver aquela mistura de água e sal, né? Aquecer, transferir energia para aquela mistura, para que aconteça a separação entre água e sal. Reparem, aí é que está aquela questão da quantidade de energia, né? As ligações intermoleculares mais fortes e as mais fracas. Para separar, para quebrar essa ligação íon dipolo permanente, eu tive que ferver a água, eu tive que passar energia, muito mais energia para a água do que para fazer a quebra dessa ligação aqui, ó, de polo permanente de polo induzido. Na ligação de polo permanente de polo induzido, só de abrir a garrafinha d'água, ou seja, só de tirar a pressão ali, né, de tirar aquela pressão ali, a interação entre água e CO2 acaba. Agora, numa ligação íon de polo permanente, eu já tenho que fazer um esforço maior, eu já vou ter que ferver, eu vou ter que transferir uma quantidade maior de energia para conseguir quebrar aquela ligação. Deu para entender esse exemplo, gente? Beleza. Quem entendeu esse exemplo, entende isso que eu estou falando. A interação entre as moléculas, essa energia de interação entre as moléculas, dita muito sobre a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para quebrar essa interação. Por isso que eu falei lá no início, né, quando eu comecei a explicar, que a energia, que o tipo de ligação intermolecular dita, por exemplo, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Porque temperatura de fusão e ebulição é justamente quebrar, é diminuir a interação entre as moléculas. Por exemplo, na própria água, né? Quando eu tenho a água no estado líquido, quando eu tenho a água no estado sólido, a água no estado sólido ela tem uma ligação intermolecular mais forte. Então, quando eu tenho ponto de fusão ali, quando a água sai do estado sólido e vai para o estado líquido, eu diminuí aquela interação entre as moléculas. Quando ela vai para o estado gasoso, aí eu quebrei completamente a interação entre aquelas moléculas. Então, dá para a gente entender como que o ponto de fusão e ebulição estão ligados a essa questão da interação intermolecular. Tá certo? Observem o último agora. O último que a gente tem aqui, ó, é o dipolo induzido, dipolo induzido. É uma interação muito fraca. Normalmente, essa interação ela acontece entre gases. É uma interação muito fraca. Então, ela acontece em substâncias puras ou misturas. E acontece em moléculas apolares. Elas são muito... Reparem que a energia de ionização dela, ó, a energia de ligação, desculpa, não é de ionização, não. É muito baixa, 0,05 ali. Então, é a interação entre duas moléculas, né? Deixa eu copiar para não tirar aqui do exemplo. É a interação entre duas moléculas que não tem polaridade. Ou seja, a proximidade dessas duas moléculas gera uma pequena distorção no campo, na nuvem eletrônica. E aí gera um pequeno polo, gera assim, a indução de um pequeno polo. Então, uma pequena polaridade. Então, por exemplo, aqui a interação dessa molécula de CO2 com essa molécula de CO2, quando elas se aproximam, eu gero uma pequena variação na distribuição eletrônica aqui. O que acontece, por exemplo? Desse lado dessa molécula, eu posso ter uma proximidade maior de elétrons. Então, esse lado aqui ele fica um pouquinho mais negativo do que esse lado. E aí eu já gero uma relação, uma indução nessa de cá. Então, essa ligação de polo induzido, ela é de baixa energia de ligação. Ou seja, é uma ligação muito fraca. A polaridade ali é uma polaridade muito fraca. A tendência é que ela aconteça entre moléculas de gases ou uma molécula de um líquido que tem ponto de fusão, ponto de ebulição muito baixo. A quebra dessa ligação
é muito rápida. Qualquer transferência de energia pode ocasionar na quebra dessa ligação. Deu para entender o dipolo induzido, gente? O que pode gerar essa distorção no campo, né? O que pode gerar essa indução? A proximidade com uma outra, com uma molécula polar, ou a proximidade com um campo elétrico. Um campo elétrico, se esse gás for submetido a um campo elétrico, ele pode induzir uma polaridade nessa molécula aí, e aí todas as moléculas vão se polarizar. Mas é uma distorção externa à molécula, ou um aumento de temperatura, ou um campo elétrico que essa molécula está submetida, pode gerar uma pequena indução nela e aí ocasionar uma interação entre essas moléculas aí, que são apolares. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Tô achando vocês hoje meio desanimados. Vamos fazer uns exercícios, então, para ver se ficou alguma dúvida. Isso, vocês estão desanimados, Hamilton? Sono? Vai chegando no final da semana, tá todo mundo cansado, né? Então, olha só, gente. Vamos fazer esse primeiro aí, ó. Relacione as colunas abaixo. Espera aí que saiu aqui. Relacione as colunas abaixo e indique quais são as principais forças intermoleculares. Coluna 1, que ocorrem entre as moléculas das substâncias moleculares listadas na coluna 2. Então, é para fazer uma interação, né? Por exemplo, entre as moléculas de amônia, qual é o tipo de ligação intermolecular que acontece? Daquelas 3 que estão ali na coluna 1, qual é o tipo de ligação que acontece? A primeira, né? Ligação de hidrogênio, que é a ponte de hidrogênio. Eu tinha comentado com vocês, ó, a ponte de hidrogênio, que é a ligação de hidrogênio, ela vai acontecer entre o H, sempre que eu tiver uma molécula que tem o hidrogênio e o nitrogênio, flúor, oxigênio. Então, nessa daqui, ó, né, no NH3 aqui, ó, eu tenho o nitrogênio e o hidrogênio. Então, essa daqui é 1. Entre as moléculas de água, gente, qual é o tipo de ligação que a gente tem? Um também, né? Que também é ponte de hidrogênio. É uma molécula apolar e vai gerar ponte de hidrogênio. Tem o hidrogênio e o oxigênio interagindo. A de hidrogênio é mais tranquila. E nessa daí, gente, no CH2. No CH2O, acetilênio. A1 não pode ser, porque eu não posso ter ponte de hidrogênio. Porque a ponte de hidrogênio é só quando eu tenho ligação entre hidrogênio e nitrogênio, flúor, oxigênio. Eu não posso ter um... Ali eu tenho um carbono. É de polo de polo? É isso mesmo, de polo de polo. É aquela molécula ali, ó, o CH2O, ela é uma molécula polar. Quer ver? Deixa eu até pegar a...
Espera aí que eu vou pegar a geometria dessa molécula aqui, ó. Que vocês vão conseguir ver. Espera aí. Ó, a molécula de CH2O é essa daqui, ó, tá vendo? Eu tenho desse lado aqui mais elétrons e desse lado aqui menos elétrons. Então, ela é uma molécula de dipolo, tá certo? Então, ela é uma molécula polar. Então, a interação entre uma molécula de acetileno com outra molécula de acetileno tem que ser polar. Nesse caso dessas questões, teríamos que montar a geometria. Ô, Jardel, o ideal é que você monte, que você faça pelo menos esse desenho aqui, por exemplo. Igual esse desenho que eu fiz aqui, ó. Eu não fiz, né? Copiei. Mas esse desenho aqui, você tem condição de desenhar ele, você tem condição de fazer. Fazendo esse desenho, essa molécula aqui é uma que é fácil da gente perceber. Fazendo esse desenho aqui, você já consegue perceber que ela tem um lado com mais elétrons e um lado com menos elétrons. Tá certo? Agora, ó, essa de baixo aqui, gente, qual que é a interação do bromo aí? A 3, isso mesmo, porque ela é uma molécula dipolo induzida. Então, eu tenho que fazer uma relação dipolo induzido, dipolo induzido. É isso mesmo, vocês estão sabendo direitinho. E essa aqui, ó, do HCN, deixa eu pegar aqui a geometria dela, só para vocês poderem ver. Não quero muito. Espera aí que eu tô achando aqui uma imagem boa. HCN. Não achei nenhuma aqui boa. Mas o HCN, ele é polar. Aqui, ó. Acho que esse daqui vai ficar um pouquinho melhor. Deixa eu ver se já vale para vocês aí. Esse daqui seria do HCN, ó. Ele é polar. Então, eu tenho um lado positivo, um lado negativo e um lado positivo. Então, ele seria a interação... Qual daquelas lá em cima? A 2 também, né? Mesmo. Próximo aí, gente. O gás presente nas bebidas gaseificadas é o dióxido de carbono, que é o CO2. O aumento da pressão e o abaixamento da temperatura facilitam a dissolução do dióxido de carbono em água. Ou seja, aquilo que eu falei com vocês. Que tipo de interação intermolecular ocorre entre as moléculas de dióxido de carbono, entre as moléculas de água e entre as moléculas de dióxido de carbono e água.
respectivamente. Ou seja, primeiro, a primeira tem que falar o que acontece entre dióxido de carbono e dióxido de carbono, CO2 e CO2. Depois entre molécula de água e molécula de água. E depois entre a molécula de água e o dióxido de carbono. Quais são os tipos de ligação aí? Qual letra que é aí? B? Todo mundo concorda com a B? Teve gente falando D, ó, ligação de hidrogênio. Alguém acha que é alguma outra letra, gente? O Rodrigo colocou D também. Aí B. Jonathan E. Vamos lá, vamos analisar letra por letra. Ó, o que ele pede aqui para mim, vou dar até um enter aqui para ficar mais claro para a gente. Ó, ele pede primeiro entre as moléculas de dióxido de carbono. Moléculas de dióxido de carbono é o CO2. O CO2 a gente já viu que ele é uma molécula, tem até no exemplo aqui, ó. Ele é uma molécula apolar. O CO2 ele é uma molécula apolar, tá vendo? Então, a ligação entre CO2 e CO2 é de polo induzido e de polo induzido. Então, vamos lá. Então, a primeira aqui, ó, entre dióxido de carbono, entre as moléculas de dióxido de carbono, é de polo induzido. Então, pode ser a letra B ou a letra E. Ligação de hidrogênio não pode ser, porque eu nem tenho hidrogênio na molécula de dióxido de carbono, né? Ligação de hidrogênio também não pode ser. E também não pode ser... Ah, deixa eu ver se pode ser a A. Nos 3 casos ocorrem tipos de polo induzido e de polo induzido. Ah, pode ser a A por enquanto. Então, por enquanto, a gente está com A, B, e E, né? Que a gente está falando de dipolo induzido. Agora, a seguinte interação que ele pede é entre as moléculas de água. Molécula de água que a gente viu aqui, ó. Deixa eu ver, eu acho que eu apaguei. A molécula de água é a ponte de hidrogênio, que é a ligação, ó, entre o H e interações entre hidrogênio e oxigênio. Então, é ponte de hidrogênio. Então, vamos lá. Tá aqui. Ponte de hidrogênio. Então, essa A eu já descartei. Fico com a B ainda, ó, porque é de polo induzido, ligações de hidrogênio. E a E também fica de polo induzido e ligações de hidrogênio. Agora, vamos ver. E a terceira tipo de ligação que ele pede é entre as moléculas de dióxido de carbono e as moléculas de água. A ligação, a interação entre dióxido de carbono e água. Dióxido de carbono é apolar e água é polar. Então, a ligação de apolar com polar é de polo induzido. Aqui, ó, na letra E, na letra B, é isso que eu tenho, ó, de polo induzido, ligação de hidrogênio e de polo induzido. A letra E fala que a ligação entre CO2 e água é ligação de hidrogênio, mas não é. Porque CO2 não tem... CO2 é apolar. E também nem tem hidrogênio. Então, a ligação entre as moléculas de dióxido de carbono e água é de polo induzido. Tranquilo, gente? Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? Deu para entender que é a letra B?
Tranquilo? Então vamos para o próximo. Próximo e último. Olha só. Quando a substância hidrogênio passa do estado líquido para o estado gasoso, são rompidas. O hidrogênio é H2. O gás hidrogênio, né, a substância hidrogênio é o H2. Então, quando ele passa do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, eu tinha ali interações intermoleculares no estado líquido e passei o hidrogênio, gás hidrogênio, para o estado gasoso. São rompidas que tipo de ligação? Tem gente colocando B, D. Olha só, gente, vamos lá, nessa daqui. A substância, o hidrogênio, olha só, se eu vir aqui, ó, o hidrogênio é a mesma situação aqui, ó, que eu tenho do... Não, desculpa, peraí. Está no outro slide. O hidrogênio, as pontes de hidrogênio, elas são em substâncias puras, moléculas polares e de interações entre H e um desses daqui. A ponte de hidrogênio, ela não acontece para essa molécula, não, porque a molécula de H2 seria, no caso, ó, H2 com H2, a molécula H2, ela é uma molécula... tem até aqui, eu acho que eu desenhei aqui, ó. H2 com H2 aqui, ó, ela é apolar, tá vendo, ó? H2 é apolar, então ela não é ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio é para moléculas polares, e são moléculas que eu tenho H e algum desses outros três aqui, ó. Nitrogênio, flúor, oxigênio. Então, ela é uma molécula apolar. Então, dá uma olhadinha aí de novo. Se ela é uma molécula apolar, que tipo de ligação que eu vou estar quebrando quando ele sai do estado líquido e vai para o estado gasoso? Gente, nós estamos falando de ligações de moléculas. É a ligação intermolecular que a gente está estudando hoje. A letra A, isso mesmo, Vanessa. Letra A. Vamos lá, ó. Por que é a letra A? Porque é dipolo induzido, dipolo induzido. É uma molécula H2, é uma molécula, ó, isso daqui é H2, né? A substância hidrogênio é H2. O 2 aqui é sobrescrito. Peraí. O H2, ela é uma molécula apolar. Ela é uma molécula apolar. Então, ela vai ter ligação, ó, dipolo induzido, dipolo induzido. Tá certo? Que seria o caso aqui, ó, a mesma coisa das moléculas de CO2 aqui, ó. Elas são apolares. Então, a ligação entre moléculas apolares é dipolo induzido, dipolo induzido. Tá certo? Ponte de hidrogênio, ela não é porque é aquilo que eu expliquei para vocês. A ponte de hidrogênio é só para moléculas polares e substâncias que têm o hidrogênio fazendo ligação com nitrogênio, flúor ou oxigênio. Então, ela não é ponte de hidrogênio.
Agora, ligação covalente. Essas daqui, ó, ligações covalentes, são ligações intermoleculares. Na verdade, nem existe ligações covalentes apolares ou ligações covalentes polares. Eu tenho ligações covalentes e moléculas polares e apolares, tá certo? Então, o certo dessa letra certa aí é a letra A. Essas ligações covalentes aqui, ó, são ligações interatômicas, não intermoleculares. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Beleza. Então a gente fica por aqui. Ô, gente, eu não coloquei a aula de ontem ainda, não disponibilizei a aula de ontem ainda para vocês, mas eu vou